Trama e enredo. Sid Field, no seu livro Manual do Roteiro, ele diz o seguinte: você tem 30 páginas para apresentar a sua história, e as primeiras 10 páginas são cruciais. Você tem que estabelecer nelas o personagem principal, apresentar a premissa dramática e estabelecer a situação. Você sabe qual é a sua abertura e sabe qual é o ponto de virada no final do primeiro ato. Ou é uma cena ou uma sequência, um incidente ou um evento. Se você pensar sobre isso, já tem cerca de 5 ou 10 páginas do seu roteiro escritas, com esses dois elementos. Então você tem cerca de 20 páginas a escrever para completar o ato 1. Ele é uma unidade completa de ação dramática. Começa com a cena ou sequência de abertura e termina no ponto de virada, ao final do ato. Pegue cartões de 12 por 8 centímetros, escreva algumas palavras ou frases descritivas em cada cartão. Interessante que ele diz isso, né? Você aborda o roteiro com uma ideia, um assunto, uma ação e personagem, e depois trama o enredo que vai dramatizá-lo. Uma vez que tenha o enredo básico, você o expande. Pesquisa, cria personagens, faz biografias dos personagens, entrevista pessoas, se necessário, coleta todos os fatos e informações dispersas que constrói e dão apoio à sua história. Se você precisa de alguma coisa para a história, você inventa. Os fatos dão apoio à história num roteiro. Pode-se dizer até que eles criam a história. Ao escrever um roteiro, você vai do geral para o particular. Primeiro encontra a história, depois coleta os fatos. Como você aborda a vida do seu protagonista, determina o enredo básico. Sem enredo, não há história. Sem história, não há roteiro. Você tem apenas 120 páginas, vai dizer Sid Field, para contar a sua história. Escolha seus eventos cuidadosamente, de forma que eles possam valorizar e ilustrar seu roteiro com bons componentes, de forma que eles possam valorizar e ilustrar seu roteiro com bons componentes visuais e dramáticos. O roteiro deve ser baseado nas necessidades dramáticas da sua história. A fonte é, afinal, a fonte. Ela é o ponto de partida, não um fim em si mesma. Um romance geralmente lida com a vida interior de alguém. Os pensamentos, sentimentos, emoções e memórias do personagem que correm dentro do cenário mental da ação dramática. Num romance, você pode escrever a mesma cena numa frase, num parágrafo, numa página, num capítulo, descrevendo o monólogo interior, os pensamentos, sentimentos e impressões do personagem. Um romance geralmente acontece aqui, na mente do personagem. Uma peça de teatro, por outro lado, é narrada em palavras, e os pensamentos, sentimentos e eventos são descritos em diálogos no palco, contido nos limites do arco do proscênio. Uma peça de teatro lida com a linguagem da ação dramática. Um roteiro lida com exterioridades, com detalhes. O tic-tac de um relógio, uma criança brincando numa rua vazia, o carro virando a esquina. Um roteiro é uma história contada em imagens, colocada no contexto da estrutura dramática. É isso que disse de filme. Já a jornada do herói, que é tão comentada, tão falada, ela segue um seguinte esquema: chamado à aventura, recusa ao chamado, encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia, que é testes, aliados, inimigos, aproximação da caverna oculta, provação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição, retorno com elixir.
O mundo comum, o personagem ele tem uma consciência limitada do problema. O chamado aventura é um aumento dessa consciência. A recusa do chamado é uma relutância em mudar. O encontro com o mentor é superando a relutância. A travessia do primeiro limiar é o compromisso com a mudança. O ventre da baleia é experimentando a primeira mudança. A aproximação da caverna oculta está preparando para a grande mudança. A provação suprema tentando a grande mudança. A recompensa são consequências da tentativa, melhoria e recursos. O caminho de volta é uma nova decisão à mudança. A ressurreição é uma tentativa final de grande mudança. O retorno com o elixir é o domínio final do problema. Vamos falar um pouco mais sobre trama, enredo, estrutura em 3 atos. 10 passos. Passo 1, ato 1. Apresente o status quo do personagem principal. Passo 2, ato 1 ainda. Tenha um incidente incitante. Passo 3, ato 1. Cenário e situação difícil. Passo 4, ato 1. Bloqueie o seu leitor. Passo 5, ato 2. Coloque alguns obstáculos, que é como eu venho falando nos outros vídeos. Passo 6, ato 2. Ação crescente. Passo 7, ato 2. Subtrama e mais ação. Passo 8, ato 2. O ponto de virada. Passo 9, ato 3. Tensão e reviravoltas. Passo 10, ato 3. O clímax. Vamos começar. Passo 1, ato 1. Apresenta o status quo do personagem principal. É aqui que você apresenta ao seu leitor o seu personagem principal e secundários também. Você começa explicando a situação atual do seu protagonista e como o mundo dele, no início de sua história, antes que tudo mude e sua aventura esteja prestes a começar. Geralmente é um começo lento, uma cena de abertura. Além de apresentar seu personagem, você descreve o cenário da história, para o leitor se sentir dentro daquele mundo. Onde ela se passa? Como é o mundo? Você também pode usar uma cena de abertura para apresentar ao leitor o tema da sua história. Outra coisa que muitas vezes é feita aqui é mostrar as falhas do seu personagem principal, porque aí já vai deixando meio que apresentando possíveis arcos do personagem, para onde, como o personagem vai evoluir ou não ao longo da história. Passo 2, ainda no ato 1. Tenha um incidente incitante. Agora que o seu leitor conhece seu protagonista e seus companheiros, você precisa tirar esse herói de sua zona de conforto. Na maioria das histórias, é aqui que você tem um incidente incitante. Um ataque ou uma descoberta importante que seu protagonista faz. Este incidente tira o personagem principal do seu status quo e o apresenta a um possível novo mundo. Essa parte ajudará a realizar os objetivos do seu personagem principal. Por exemplo, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o incidente excitante é quando Harry começa a interagir com a cobra no zoológico e quando suas cartas começam a chegar aos Dursley. Torne este incidente emocionante. Provoque o seu leitor com o que está por vir. Faça promessas sobre onde a sua história pode chegar. Passo 3, ato 1, cenário e situação difícil. Aqui você tem o trabalho de mostrar ao seu leitor o novo mundo. Aquilo que você trabalhou lá no World Building. O que está acontecendo por lá? Quem ele conhece? Existe alguém para perturbá-lo? Um antagonista, um vilão? Qual é o objetivo do seu personagem? Nesse ponto da história, o objetivo está muito além do alcance do personagem. Há uma abundância de provações e falhas a serem superadas
antes que o seu protagonista possa realmente chegar lá. Quais são os defeitos dele? O que ele precisa superar para ser quem ele está destinado a ser? Mostra que seu personagem precisa de uma mudança pessoal. Seu personagem principal, vamos chamá-lo de Davi aqui, é colocado em uma posição que será central para a história. Pode ser uma missão, chamado, profecia, querendo ele ou não. Por exemplo, no primeiro livro, falando de Harry Potter, aprendemos que ele é um bruxo famoso por resistir a Voldemort ainda quando era um bebê. Situação difícil. Ele conhece Ron, um ajudante, no trem para Hogwarts. Mergulha no mundo da educação mágica e conhece Drago, o antagonista. Passo 4, ato 1, bloqueie o seu leitor. Esta posição em que David se encontra o impulsionará a perseguir seu objetivo e trilhar o caminho que leva até este ponto. Ele quer realizar este objetivo? A pergunta que você tem que fazer. Em quase todas as histórias, o protagonista não quer a princípio e recusa seu chamado. Isso é o clichê clássico. Este é o elemento central em cada jornada do herói. No entanto, sua história não termina com David dizendo: não quero missão, tchau. Não, ele vai, eventualmente, aceitá-la. E vai partir em uma jornada, bem Bilbo lá no Hobbit, de autodescoberta e crescimento. Uma jornada que é emocionalmente para o seu leitor fazer parte. Aqui você bloqueia, entre aspas, o seu leitor. Davi aceitou o papel que ele tem a desempenhar no novo mundo, pelo menos até certo ponto, e possivelmente com medo do que está por vir. David enfrentará suas primeiras provações nesta parte da história, e ainda não é habilidoso o suficiente para superá-las. Passo 5, ato 2. Coloque alguns obstáculos. Então, David está lá, sua missão, de mudar o mundo ou a si mesmo. Ele pode ter alguns amigos que o acompanham em sua jornada e ajudam a permanecer no caminho certo. Um mentor pode aconselhá-lo apenas o suficiente para mantê-lo curioso e de pé. Um antagonista, histórias boas têm bons vilões, provavelmente está lançando alguns obstáculos em seu caminho. Como, de novo, em Harry Potter, seu personagem precisa de um Ron, de um Hermione, de um Snape, de um Dumbledore, já que David não pode ir embora agora. Para alcançar seu destino, ele deve continuar seu caminho, mas obstáculos e frustrações o aguardam. Ele é confrontado com suas falhas e incompetência para chegar onde precisa ir. O antagonista está se tornando muito forte e bloqueando o seu caminho. Por exemplo, em Harry Potter, durante a festa de Halloween, um troll espreita nas masmorras. Harry e Ron decidem parar o troll quando percebem que Hermione está indo atrás dele sozinho. Harry suspeita que Snape tenha perdido o troll com uma diversão para passar pelo cachorro de 3 cabeças. Passo 6, ato 2, ação crescente. Neste ponto da história, nosso herói, David, enfrentou alguns obstáculos e revisitou suas falhas. Ele só não é bom o suficiente ainda. Por causa destes obstáculos e provações, a ação da história aumenta. David pode ter suas primeiras vitórias aqui. Ele pode ter um pouco mais de confiança em si mesmo. Ele começa a ver que pode ser capaz de fazer o que está destinado a fazer. Ele está ainda mais determinado a continuar o seu caminho. Em HP lá, Harry Potter, foi quando Harry e Ron derrotaram o Troll. Agora eles procuram mais informações sobre Nicholas Flamel e a pedra que está sendo guardada. Passo 7. Ato 2. Subtramas e mais ação. Tudo está aparentemente indo bem. Bom para David. Algumas outras histórias podem surgir com subtramas, que ajudam a ele a chegar ao seu destino final. Talvez um relacionamento,
ou uma possível história de amor que se concretize. O antagonista, da sua parte, tentará impedir David de crescer e continuar no seu caminho. Se não houver uma subtrama real em sua história, você pode querer aumentar a ação e o ritmo de sua história. Neste ponto, para chegar ao final do segundo ato e ao ponto de virada para David. Passo 8, ato 2, o ponto de virada. David saltou por obstáculos, foi testado e cresceu. Ele está encontrando um lugar no novo mundo e está pronto para enfrentar o maior obstáculo da história. Muitas vezes, o herói da história percebe que não pode lidar com um mundo totalmente novo afinal. Dúvidas surgem, especialmente sobre suas capacidades. O antagonista poderia ter atacado novamente e vencido. David acha que tudo está perdido. David deve aprender que o único capaz de parar o antagonista. Seus amigos o ajudarão a ver que ele pode, mesmo que o próprio David não acredite mais nisso. Nesta parte, o leitor tem a noção do que o espera, do que se espera para o grande finale, e como David o fará. Em Harry Potter, é aqui que Harry, Ron, Hermione encontram as últimas peças do quebra-cabeça e desenvolvem um plano para tentar chegar à Pedra Filosofal, antes que Snape o faça. Passo 9, ato 3, tensão, reviravolta e mais reviravoltas. O leitor está na ponta da cadeira e não consegue parar de ler. Este é o momento em que a história entra em ação total. David está pronto para ir à batalha e entra em ação de acordo com seu plano. Ele sabe que pode ser um exagero e até que ele pode não conseguir. Ele está pronto para enfrentar suas inseguranças e falhas internas. Ele fará um sacrifício ou repetirá sobre tudo, e refletirá sobre tudo o que fez até este ponto. David está perto do ponto B, perto de mudar. Mas primeiro deve haver uma batalha. David enfrenta seu antagonista e luta até o fim. Aqui é onde a mudança do personagem acontece e onde David mata a pessoa que ele era antes. Em Harry Potter, é aqui que Harry, Ron e Hermione passam por Neville e Fofo. Eles enfrentam as difíceis proteções mágicas estabelecidas pelos professores para proteger a pedra. Harry perde Ron e Hermione no caminho para o fim, deixando-o sozinho para enfrentar os antagonistas reais, Professor Quirrell e Voldemort. Passo 10, ato 3, o clímax. A batalha acabou e David venceu, mas teve um custo. Ele teve que deixar de lado quem ele era. Ele aprendeu suas lições. O mundo como ele conhecia no início da história não é mais seu mundo. Ele aceitou seu lugar no novo mundo. Todas as subtramas e histórias estão amarradas aqui. Algumas podem ser deixadas para uma próxima parte da história. Aqui você deve deixar claro se David atingiu seu objetivo externo. Mostre as implicações da batalha e o resultado. Revise sobre o tema. Amarre tudo com as cenas que seu leitor sempre se lembrará.